E agora vamos fazer um projeto para testar o servomotor. No caso aqui, os que estão disponíveis no Tinkercad. Vamos também utilizar um display LCD 16:2, na intenção de, além de mostrar como que se usa, também uma lógica que pode vir a ser usada em algum outro projeto aí que vocês queiram fazer. Pois bem, começando, pegando aqui o nosso Arduino. Vamos vir aqui em todos, pesquisar por servo. E aqui ele nos dá duas opções. Esse microservo azulzinho e este outro aqui, que é o preto. A diferença básica aqui dos dois, além da cor, são essas paletas aqui de movimento. Aqui no azul você pode trocar esse posicional por um contínuo. Ele parece meio que um moinho, né? Vamos voltar para posicional. E aqui no preto, ele só tem essa paleta mesmo, ele não tem mais opções. Cada um deles possui 3 pinos. No caso aqui do mais comum, que é o azul, o pino marrom ligado, né, ao fio de cor marrom, ele é o ground. O vermelho é o power. E o laranja, ele é o pino de sinal. Nos servos azuis, né, todos eles seguem esse padrão de cor. E aqui nesse outro microservo, o vermelho é o VCC, o branco é o de sinal e o preto é o GND. Então, fazendo aqui as conexões de cada um. Vamos utilizar protoboard para meio que facilitar o processo, mas vou fazer aqui de forma que fique bonitinho. Vamos lá. Primeiro o de potência. Os dois ligados já no 5 volts. Agora o GND. Vou ligar nesse pino aqui. E agora o pino de sinal de cada um. Pega aqui esse azul. Este daqui vamos conectar no pino 5. E o outro servo está conectado no pino 6. Ok, vamos agora pegar o nosso display. Aqui nós temos duas opções. Este aqui normal e este que possui uma comunicação I2C. Perceba que os dois são relativamente idênticos se não fosse pela quantidade de pinos de conexão. O que não possui a comunicação I2C, ele possui essa infinidade de pinos a serem ligados. O que não ficaria tão interessante no projeto, já que é necessário uma quantidade muito grande de fios também. Então vamos utilizar este aqui que possui uma comunicação I2C. Vamos alocá-lo em cima.
e vamos realizar as conexões. Este GND, vamos conectar aqui para este lado. Agora o VCC. Nos 5 volts também. Agora, serial data. No pino A0. No pino analógico 0. E o serial clock. Na verdade, o serial clock vai no pino analógico A5. E o serial data vai no pino analógico A4, que são os pinos para a comunicação I2C. Agora sim, ok. Pois pronto, feito todas as conexões. Vamos aqui já deixar no ponto. Vamos abrir aqui a ideia do Arduino. Fazendo uma rápida mudança aqui. Não sou muito fã desse tipo de configuração. Então vamos lá. Para se trabalhar com servos, nós vamos precisar de uma biblioteca exclusiva para ele. Que no caso é a servo.h. Então lembrando como é que se inclui uma biblioteca utilizando a linguagem C, é utilizando o jogo da velha include o nome da biblioteca com a sua respectiva extensão que é .h entre maior que e menor que. Certo. Pro que eu pretendo fazer com o display, eu vou incluir também a stdlib.h, que é uma biblioteca para se trabalhar com manipulação de strings, né, de caracteres. E, como nós vamos também trabalhar com o display LCD, nós vamos também incluir uma biblioteca específica para ele. Particularmente, eu prefiro utilizar 2 outras bibliotecas para o display LCD com comunicação I2C. No entanto, no Tinkercad, aqui o site reconhece é esta biblioteca aqui. Adafruit. Tem um izinho aqui, Adafruit, underline, liquid, crystal. Cristal de líquido. E .h, que é a extensão. Aqui está faltando ver. Ok. Estou fazendo uma rápida verificação. A gente consegue perceber aqui no erro que ele não reconheceu. A ideia não reconheceu esta biblioteca. Por quê? Porque eu não a possuo aqui nas libraries do Arduino. Porque eu não a utilizo. Mas para resolver este problema é só vir aqui nesse gerenciador de bibliotecas. Vir aqui na parte de pesquisa. Colar o nome da biblioteca que você quer e baixá-la
No caso aqui, nós temos algumas versões. Vou baixar essa primeira aqui que aparece. E em outros casos, pode acontecer de a biblioteca que você está procurando não aparecer aqui na aba de pesquisa. Então você vai ter que procurar, provavelmente em algum repositório do GitHub, todo o arquivo de cabeçalho da biblioteca e adicioná-la. Você vai descompactar o arquivo e adicioná-la na pasta de libraries do seu Arduino. Então, e como é que você acha o caminho, né, a localização dessa pasta no seu computador? Você vai vir aqui em Arquivos, vai em Preferências, e aqui, ó, ele coloca localização do caderno de esboços. Você vai copiar o caminho que aparecer aí para você. Vai vir no seu explorador de arquivos. Vai vir aqui em cima e colar. Pronto. Aí você vai vir em Libraries e pegar aquele arquivo descompactado e colar diretamente ele aqui. Lembrando que se por acaso ele vier com algum nome diferente da biblioteca em si, tipo aqui Ultrasonic, se por acaso o arquivo que você baixou tiver Ultrasonic underline biblioteca. Então, se você deixar esse nome do jeito que teoricamente ele veio, não vai dar certo. Então você tem que alterar o nome original e deixar apenas o que é essencial. E aí provavelmente você vai ter que abrir e fechar de novo a sua IDE, mas em alguns casos também você vai só precisar recompilar o seu código, que aí ele vai achar a outra biblioteca que você acabou de adicionar. E essas aqui são as bibliotecas que eu possuo a mais, né, que não vieram junto com a ideia do Arduino quando eu baixei. Esse aqui é que eu costumo usar. Ok. Então agora, fazendo de novo a verificação. Continua dando erro. Então será que é essa segunda? Instalar todas. Download concluído. Verificando de novo. Então agora deu certo. Então era a segunda e não essa primeira. Então eu vou remover, já que eu não vou usar. Ok. Então, tanto no caso do display quanto no caso do servo, ocorre que nós teremos que utilizar a programação orientada a objetos. E na programação orientada a objetos, um objeto é uma entidade que possui características e determinados comportamentos, ou seja, atributos e métodos. E as características são representadas por variáveis de instância, né, que armazenam os dados específicos de um determinado objeto, enquanto os comportamentos são representados pelos métodos, que são as funções que podem ser executadas pelo objeto. Por exemplo, é fácil deduzir que, no caso do display, eu vou precisar de um método para poder escrever nele, escrever caracteres. Então, esse é um dos métodos que é intuitivo pensar que exista para o objeto do display. E a programação orientada a objeto também é baseada nas classes, que as classes elas são a base desse tipo de programação e servem como um modelo para se criar objetos.
A classe ela é responsável por definir as propriedades e comportamentos que os objetos da mesma categoria possuem. E esses objetos eles são criados a partir do processo que a gente chama de instanciação. Então, se por acaso você pegou um código aí no GitHub e ele botou no comentário instanciando objetos, é porque ele está criando determinados objetos daquele tipo. E os princípios fundamentais da programação orientada a objetos são o encapsulamento, que é o processo de ocultar os detalhes internos de um objeto, ou seja, ele deixa o código muito mais intuitivo, muito mais enxuto. A herança, que é um mecanismo que permite que uma classe herde características e comportamentos de uma classe original, que é a classe pai. E o polimorfismo, que é a capacidade de um objeto de se comportar de diferentes maneiras, dependendo do contexto. E claro que isso foi uma explicação bem resumida do que é uma programação orientada a objetos, só para a gente não ficar meio que perdido aqui. E a programação, esse tipo de programação traz, obviamente, diversos benefícios, como a modularidade, reutilização de códigos, é fácil de fazer algumas alterações, flexibilidade e por aí vai. Então, no caso aqui, criando os objetos, fazendo as instâncias de cada um, no caso do servo, a instância dele é servo, com a letra maiúscula. Então, no caso, como a gente está utilizando dois, vamos colocar servo 1 e servo 2. E na biblioteca, a da Fruit Liquid Crystal, a instância para se criar um objeto para o display no caso, coincidentemente, o próprio nome da biblioteca, só que logicamente sem a extensão. Então, o meu display LCD eu vou chamar de LCD tudo em caixa alta. E nesse caso em específico, a gente tem que colocar entre parênteses o 0. Se você não colocar, vai dar um erro. Esse 0, ele faz referência no caso aqui desta biblioteca, ao endereço do display. Isso pode meio que variar um pouco a depender do qual que você esteja usando, então é sempre interessante dar uma olhada no datasheet. Mas em geral, quando se usa essa biblioteca, a gente coloca 0 aqui. Mas na biblioteca que eu costumo utilizar, a gente tem que colocar especificamente qual que é o endereço. Que, por exemplo, aqui no Tinkercad, clicando nele, tem uma opçãozinha justamente para alterar o endereço. Aqui, ó. Você precisa colocá-lo no seu código também, no caso aí dos objetos que usam comunicação I2C. Ok. Então, criado aqui os nossos objetos. No caso do display, a gente tem que inicializá-lo. Então, lcd.begin. No caso aqui, ele até já aparece na ideia do Arduino. Os métodos que a gente consegue utilizar. Print, println, getWriteErro, flush, setCursor, que a gente vai utilizar muito, write também, scroll, no cursor, no blink, por aí vai. Clear também para apagar tudo. No caso a gente quer inicializar, então, begin. E aqui a gente tem que colocar como argumento o tamanho 16 por 2. Ok. E para testar, saber se está funcionando, lcd.print. Vamos colocar ângulos, na verdade, ângulos servos. A gente vai mostrar no display o ângulo dos servos.
certo? E agora, a gente vai ter que, no void setup, né, informar onde que cada servo está conectado, qual que é o pino digital. E para isso, nós vamos utilizar um método, que é o primeiro que aparece, que é o ataque. No caso aí, nós estamos utilizando os pinos 5 e 6. Então, vamos supor que o servo.1 está no 5 e o servo.2 está no 6. Então, com essas duas linhas, a gente já informa onde que cada servo está conectado. Também vamos inicializar o nosso monitor serial. Balde não. 9600, como de praxe. Vamos usar um println. Digite o ângulo. Ok. Então agora aqui dentro do nosso void loop, a gente vai fazer um if para quando a nossa serial identificar que algum caractere foi escrito, né? Porque a ideia é que a gente digite um valor numérico pelo monitor serial e esse valor seja escrito tanto no display quanto nos servos, ou seja, que apareça o valor no display e que os servos façam o ângulo que a gente determinar. Então, se, como o Nilo ensinou na aula dele, na aula passada, serial.available for maior que zero, a gente vai criar uma variável do tipo string que vai ser ângulo str para frisar que essa variável aqui é do tipo string e ela vai receber o que for lido no monitor serial. Então, serial.readString, porque tudo que ele lê vai ser do tipo string. Só que tudo bem, no display LCD, a gente realmente vai ter que escrever caracteres, né? Strings. Só que para o servo, não tem como eu escrever um caractere, por mais que ele seja, entre aspas, numérico, porque ele não vai conseguir entender. Ele só entende números. Inteiros, float, double. Porque, enfim, você não vai escrever... eu quero que o servo faça um ângulo caractere 8. Não faz sentido. Faz sentido você dizer para o servo que você quer que ele faça um ângulo de 8 graus. E 8 é um valor numérico. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma mudança, uma conversão de string para, no nosso caso aqui, float. Vai sair de string para float. E como é que a gente faz essa mudança? Então, primeiro vamos criar uma variável do tipo float. E vai ser string, ou vai ser ângulo underline float, que vai receber o retorno dessa função aqui. Essa é a função que está dentro da biblioteca stdlib, responsável por fazer tal alteração, tal mudança, né, de string para float. E dentro dessa função a gente vai colocar a variável que a gente quer fazer a mudança, ponto, aí outra função, que é a primeira que aparece, c_string. E essa função é um método da classe string do Arduino mesmo, que retorna um ponteiro para uma matriz de caracteres do tipo char, que é basicamente o argumento que a gente tem que passar para a função atof. Só que a gente não vai atrás de fazer isso manualmente. Então, para nossa sorte, tem uma função que faz
isso pra gente, né? Ela é útil quando você precisa passar um string para uma função que espera um ponteiro de caracteres, como é o caso aí da atof, como eu já disse. E, bom, facilita a nossa vida, já que ela retorna um ponteiro para a primeira posição da matriz de caracteres, no caso aqui da nossa variável em questão. Então, agora a gente vai colocar no nosso monitor serial, informar o ângulo atual dos servos. Então, ângulo atual dos servos. Serial.print ln ângulo float. Dá uma quebra de linha. E agora ele vai perguntar, vai pedir um outro ângulo. Tá faltando ponto e vírgula a propósito. Ok. E após isso, a gente vai escrever determinado o ângulo que foi informado nos servos. Então, servo1.write, um valor que no caso vai ser ângulo float. E vamos fazer o mesmo para o servo 2. Lembrando que essas duas linhas estão abaixo desse outro bloco aqui. Então meio que parece que eu não estou escrevendo o ângulo atual já convertido. Só que como aqui no próprio void setup eu já tinha colocado esse digite o ângulo, então da primeira vez que eu digitar um valor, ele já vai fazer esse processo. Aí ele já vai printar o ângulo no monitor serial e já vai escrever nos servos. E esse digit ângulo já é para o próximo ciclo, né? Para a próxima vez que isso aqui for executado. E agora a gente quer escrever também alguma coisa no nosso display. Então, lcd. Vamos agora mudar o valor do cursor, já que lá na primeira linha foi escrito ângulos servos. E para isso, o display ele é uma matriz, basicamente de pixels, linhas e colunas. Então aqui a gente vai pular. O primeiro argumento é referente à coluna e o segundo é referente à linha. Na linha 0, a gente já escreveu ângulos servos. Então eu quero mudar o cursor ainda na coluna 0, ou seja, vai começar ali logo na margem esquerda, só que na linha de baixo, né? Na linha 1. E agora, lcd print o ângulo. No caso aí, o ângulo float pode ser o ângulo STR, enfim. Seguido, aí de novo eu já vou alterar o cursor. Vai continuar na mesma linha, só que não na mesma coluna. Acho que se eu colocar aqui já na coluna 6, já não vai dar choque, eu já não vou escrever por cima do valor do ângulo. Já dei uma boa margem. Porque se eu colocar aqui um valor que fique na interseção do valor do ângulo, ele vai sobrescrever e vai ficar, obviamente, um negócio esquisito. Então, lcd.print graus.
E tá pronto o nosso código. Não precisa de delay nem nada. Já que ele só vai meio que ativar isso aqui, esse if, quando tiver alguma coisa escrita no monitor serial. Então, verificando, para ver se não tem nenhum erro. Compilação concluída. Vamos só copiar e colar lá no Tinkercad. Vamos agora iniciar a simulação. Deixar aberto aqui o nosso monitor serial. Os servos já começam automaticamente em 0 graus. E a gente viu aqui o nosso display, ele tá bem bonito. Ele é bem visível, assim, de ver, bem interessante. Então vamos começar com 90. Sempre apertando o Enter. É o ângulo do lado dos servos. 90 graus. Não foi impresso 90, mas eles fizeram 90. Ah, lembra que eu falei, né, a questão de sobrescrever? É o que tá acontecendo aqui. E ficou um negócio esquisito, como eu já havia mencionado. Está bem aqui nessa parte, ó. Eu mudei. Bom, o primeiro argumento, ele é referente à coluna. Então, eu quero mudar a coluna. Quero dar um espaço suficiente para não sobrescrever o ângulo, o valor do ângulo. Então, o 6 é aqui. E o segundo argumento, que é referente à linha, eu vou permanecer. Eu quero continuar escrevendo na linha de baixo, seja 1. Então, fazendo alteração aqui no nosso código, nessa parte aqui exatamente. Vamos reiniciar a simulação. Então, estão zerados. Vamos lá. 45. Pronto, agora sim. Ainda deu um espaço aqui de uma coluna. Então, 45 graus. Aqui os servos bem bonitinho. 90. Ótimo. 120. E 180. Aqui. Perceba que ele não fica um 180 assim bem bonitinho. Mas você consegue alterar isso manualmente lá no seu servo. Você consegue retirar essa paleta aqui e ajustar ele da maneira aí que for mais conveniente. Vamos lá, 15 graus. Último teste. Boa. Ficou aqui meio que sobrescrito, então foi bom ter dado um espaço assim de uma coluna. E é isso. Quando a gente usa, digamos que a tática de escrever por cima, ao invés de apagar a linha toda, na prática ele não causa aquele efeito um tanto quanto chato de ficar meio que piscando o LED. Então você escrever por cima, por mais que seja mais, digamos, complicado um pouco de fazer via software, porque você tem que calcular os pixels direitinho as colunas, mas fica mais interessante se você quiser eliminar aquele efeito de ficar meio que piscando, porque você está apagando primeiro para escrever depois. Então isso na prática talvez não seja tão interessante para você. Então essa foi a nossa utilização aqui do servo. Utilizando também um display LCD. E o desafio $6 é simular um joystick. O Tinkercad não possui um módulo específico para ele, mas como já foi dito durante a nossa aula,
a gente consegue simular utilizando 2 potenciômetros e um botão. Um potenciômetro para fazer a regulagem do ângulo de um servomotor. E o outro potenciômetro para fazer a regulagem de velocidade e sentido de giro de um motor CC. Aqui a gente consegue ver que o motor ele está numa velocidade máxima no sentido negativo. E à medida que eu vou mudando aqui, ó, a velocidade vai diminuindo. Até um ponto que ele troca de sentido e volta a aumentar positivamente. Até um limite máximo. E aqui um botão para o controle do LED. Apertado uma vez, o LED liga. Apertando uma outra vez, o LED apaga. Dicas para a realização desse projeto. O CI L293D, que é um CI acionador de motor de ponte H, e é uma ponte H. E no software, o delay, o interessante é que ele seja em torno de 100 milissegundos, mas por questões do motor. Se ele for um delay muito pequeno, o motor ele vai ficar engasgando, por assim dizer. Então, falando um pouco mais sobre a ponte H, e uma outra dica também, vamos voltar aqui para os slides. Uma outra dica é a função map, que é uma função que ela vai retornar o valor de uma determinada variável em uma nova escala. Essa função você vai utilizar ali na parte do controle do motor, e você pode também utilizá-la no controle ali da angulação do servo, mas sobretudo no controle do motor. Ela é o tipo de função que ela retorna o valor, e os argumentos são, o primeiro, a variável que você quer fazer a mudança de escala, seguida pelo valor mínimo de entrada na escala original, após o valor máximo de entrada e o valor mínimo de saída na nova escala e o valor máximo da saída na nova escala. O CI L293D, que é um CI de ponte H, vou deixar o link para vocês aí do datasheet, mas já adianto que o primeiro pino é o pino de enable e ele aceita um PWM, e com isso a gente vai conseguir controlar a velocidade do motor. Os pinos de entrada vão nos pinos digitais do Arduino e os pinos de saída vão nas entradas do motor. Certo, mas como que funciona uma ponte H? Bom, aqui eu tenho 2 esquemas, um simplificado e um outro mais robusto, seguido pelo circuito integrado na pinagem do L293D, todos aqui direitinho. E aqui o driver motor ponte H L298N, que é o driver que a gente encontra com mais facilidade para comprar aí no mercado. Pois bem, nesse esquema simplificado, a gente consegue ver que tem esse chaveamento aqui. E esse chaveamento geralmente ele é feito com transistores, como está exemplificado aqui no esquema mais detalhado. E como é que ele funciona? Bom, as 2 chaves superiores, elas são responsáveis pelo controle de alimentação do motor. E as 2 chaves inferiores, elas são responsáveis pela conexão ao terra. Então, quando a chave 1 e a chave 4 estão acionadas, o motor gira em um determinado sentido. E quando as chaves 2 e 3
estão acionadas, o motor gira no sentido contrário. Enquanto por alguma razão essas duas chaves estão acionadas, o motor continua parado. Você percebe aqui que a organização das chaves e do motor lembram a letra H, por isso que o nome é ponte H. E a ponte H, mais especificamente o driver, é muito utilizado em projetos de carrinho e controles de carrinho, no qual é preciso haver um controle sobre o sentido de giro do motor e da sua velocidade também. Na aula do José, no desafio que ele fez semelhante a isso, de controle no sentido de giro do motor, ele fez utilizando os relés. No entanto, eles não oferecem o controle de velocidade necessário, por exemplo, no projeto robótico de carrinho, e podem apresentar também umas limitações em termos de desempenho e eficiência, em comparado com soluções mais avançadas como a ponte H. E também possuem alguns outros controladores de motor dedicados, mas que não são tão fáceis de se trabalhar. E aqui também eu vou deixar um link para um aprofundamento em ponte H. E é isso, pessoal. Eu sou a Edvânia e até a nossa live para a resolução do desafio. Conto com vocês.